Conversar com você sobre intimidade com Deus. Um coração novo é um coração que anseia ser amigo de Deus. Eu tenho um grande amigo. Existem algumas pessoas que estudam relações humanas que dizem que os verdadeiros amigos, eles cabem na palma de uma mão. Se nós contarmos eles não ultrapassam muitas vezes a palma de uma mão. A maior parte das vezes nós temos 1, 2 ou 3 amigos que são realmente amigos íntimos. Gente que você pode abrir o coração, que você não tem vergonha de você ser você mesmo, não há nenhum milindre na sua personalidade. E eu tenho alguns amigos assim. Um deles se chama Maviael. Ele estudou comigo no internato, embora nós não fôssemos da mesma turma. Nós convivemos durante muito tempo ali. Ele também começou a trabalhar, logo foi funcionário da instituição. Até que um dia, depois de formado, ele tomou a corajosa decisão de deixar o Brasil e ir ser missionário na China, mais especialmente em Hong Kong. Com um filho pequenininho, ele decidiu embarcar rumo à China, porque sentiu no coração, ele e a esposa, que Deus estava chamando eles e desafiando eles a viverem uma nova realidade ministerial. E lá foram. Ficaram na China durante muitos anos. Em uma dessas oportunidades em que ele me ligou, nós fizemos uma chamada de vídeo. Já tinha um bom tempo que nós não nos falávamos. E então eu coloquei na cozinha lá de casa, eu tinha colocado um braço mecânico para segurar o celular. Porque para mim lavar louça é uma terapia. Então à medida que eu vou lavando louça, eu vou assistindo alguma coisa, vou ouvindo alguma coisa, e ali eu vou me entretendo e esquecendo realmente a rotina. Às vezes quando eu estava muito estressado, eu ia lá para a cozinha para lavar louça. E a gente começou assim, ele me ligou, eu estava lavando louça, e a gente começou a conversar. E a conversa foi durando. Daqui a pouco eu falei, bom, já que a gente está falando, eu vou aproveitar para enxugar a louça. Bom, isso eu já não gosto de fazer. Mas como eu já estava ali, eu comecei a enxugar a louça. E depois que eu enxuguei a louça, eu guardei a louça. Era muita louça. Depois que eu guardei a louça, eu falei, já que eu estou aqui conversando com você e a gente está aqui, eu vou limpar o chão da cozinha. E varri o chão da cozinha. Aí eu falei, já que eu varri o chão da cozinha, eu vou passar um pano no chão da cozinha. E passei o pano no chão da cozinha. Eu falei, já que eu passei o pano, eu vou limpar o fogão. E comecei a limpar o fogão. E isso a gente conversando enquanto eu ia fazendo as coisas. Dali, eu terminei de arrumar o armário onde nós guardávamos as comidas. Dali eu fui para a sala, dali eu fui para o quarto. Então chegou o momento em que nós dissemos assim, bom, valeu. Aproveitamos nosso dia de folga para conversar e atualizamos tudo. Falou a verdade. Deus abençoe você no trabalho amanhã. E eu falei o mesmo para você. E desligamos o telefone. Quando a gente desligou o telefone, o celular mostrou quanto tempo nós tínhamos gasto nos falando. E eu tomei um susto. Nós passamos conversando naquela tarde por cerca de 4 horas e meia. Amigo íntimo. Você já percebeu que quanto menor é a nossa intimidade com alguém, menos assunto e menos disposição para uma conversa você tem? Quanto menor a intimidade com aquela pessoa, menos é a tua disposição em gerar assunto, em conversar. Você até mantém alguma conversa protocolar, você até conversa sobre alguma coisa da rotina do dia, sobre o clima, mas logo que esses assuntos, essas amenidades que são do cotidiano cessam, você logo também encerra a conversa, porque você já não tem mais o que falar. A partir dali, tudo aquilo que você começar a falar será inevitavelmente sobre alguma parte da sua intimidade.
E você não quer revelar a sua intimidade para quem você não conhece ou para quem você pouco conhece. Aliás, um dos sinais de sofrimento psíquico é justamente você revelar particularidades para alguém que não tem nenhuma intimidade. Quando uma pessoa perde o filtro e então começa a contar para quem não tem nenhuma relação ou nenhum relacionamento com ela sobre coisas da sua vida particular, da sua vida íntima, então se revela aí alguém que está em algum sofrimento psicológico, porque ela perdeu a capacidade de avaliar se aquele que está recebendo a informação é digno ou tem condições de assimilar a informação que você está dando. Ele perde essa capacidade. Logo, as coisas mais particulares, geralmente nós dedicamos apenas para as pessoas mais íntimas. Aliás, elas são íntimas justamente porque é para elas que nós devotamos as coisas mais particulares. É impossível desejar ter um novo coração se para isso você também não desejar ter intimidade com Deus. Aliás, para ter intimidade com Deus, é necessário que a gente tenha, inevitavelmente, um novo coração. Para que você possa entender bem isso, e a partir disso a gente tirar lições importantes na Bíblia, eu quero mais uma vez pedir a você que você abra sua Bíblia no livro de Daniel. Vamos juntos acompanhar o texto bíblico. Livro de Daniel, capítulo 10, versos 12 e 19. Daniel, capítulo 10, versos 12 e 19. Daniel capítulo 10 e o verso 12 e 19. Verso 12 diz assim: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e é por causa das tuas palavras que eu vim te ver. E o verso 19 diz assim: E disse, não temas, homem muito amado, paz seja com você. Seja forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse, fala, meu Senhor, porque o Senhor me fortaleceu. Feche os seus olhos. Vamos falar com o Pai. Senhor, nesse momento, mais uma vez, nós queremos pedir a Ti, em nome de Jesus, para que o Senhor fale ao nosso coração. Derrama sobre nós o Teu amor, a Tua graça. Nos ajuda, Senhor, a extrairmos do texto sagrado aquilo que o Senhor exatamente intencionou, a ordenar que o profeta registrasse. E que por esta razão, Senhor, ao ouvirmos a Tua palavra, atendamos a Tua voz e tomemos decisões no sentido de Te encontrar, de Te buscar, de estar perto de Ti. Senhor, que saiamos daqui com desejo de sermos mais íntimos Teu. Em nome de Jesus. Amém. Daniel era um homem que buscava muito o Senhor. A Bíblia diz que ele reservava 3 momentos do dia dele para ele buscar o Senhor. Mas a Bíblia não diz o quanto o Senhor era íntimo dele. A Bíblia apenas diz o quanto ele era, ou quanto ele buscava o Senhor. Até que Daniel recebe de Deus revelação sobre os últimos dias. E aquela revelação dos últimos dias perturba muito Daniel. Primeiro porque ele não entende o que Deus estava revelando. Mas era, embora ele não entendesse, muito perturbador. Havia uma série de símbolos, de animais. Ele viu uma série de situações e circunstâncias que iriam acontecer na sociedade como um todo. E ele não entendeu aquilo e perturbou-se. Então começou a clamar a Deus, dizendo, Senhor, por favor, me revela. Senhor, fala para mim, que coisas são essas que o Senhor me mostrou. Eu preciso não apenas entender, eu preciso compreender. E ele começa a clamar a Deus, ele jejua, fala com Deus. E então Deus o responde por meio do anjo. E o anjo diz, Daniel, o Senhor ouviu as tuas preces. O Senhor ouviu o teu clamor. E o Senhor decidiu atender, porque você é homem
muito amado. É a primeira declaração que nós temos de um anjo a respeito de alguém e do seu sentimento de Deus para com ele. Nós vemos Deus se orgulhando da vida de Jó, quando Lúcifer, de maneira afrontosa, se auto-intitulando representante da terra, vai falar com Deus, e então, na tentativa de mostrar que Deus havia fracassado na criação da humanidade, Deus então olha para Lúcifer e utiliza Jó como exemplo de que não, a criação da humanidade não era um fracasso, como Lúcifer julgava dizer para Deus. E para isso ele diz: olha, o meu servo Jó, ele é a prova inequívoca de que sim, eu acertei em ter criado a humanidade. Nós temos outro que teve uma intimidade muito grande com Deus, Enoque. A Bíblia diz que ele andou tanto com Deus, que ele caminhou tanto ao lado de Deus, que Deus não viu mais razão dele continuar entre os humanos. Deus decide retirá-lo da terra para viver ao lado de Deus no céu, aguardando o dia do retorno de Cristo. Mas a terceira pessoa que se revela nominalmente como alguém extremamente amado por Deus é Daniel. O anjo chega para Daniel e diz: Daniel, Deus mandou eu vir te contar, eu te revelar, eu destrinchar para você aquilo que Ele te revelou, porque você é muito amado. Então Deus começa a revelar para Daniel todo sonho, toda interpretação, tudo que Daniel, eu e você precisávamos saber. Mas o que me impressiona nisso tudo é como é que Daniel era tão amado. Certa vez eu vi uma pessoa dizer assim: é porque Daniel, pastor, era preferido de Deus. Aliás, nós temos essa coisa meio estranha, né? A gente diz assim: não, é porque aquele ali é preferido de Deus. Geralmente dizem isso dos pastores, dizem assim: não, pastor, ora por favor. Inclusive eu já ouvi isso: pastor, ora por gentileza, porque você é preferido de Deus. Deus ouve a sua oração mais do que a minha, com certeza. Certa vez, de tanto ouvir isso, olhei para uma pessoa e perguntei: muito bom, te agradeço por você dizer isso, mas me mostre na Bíblia onde isso é uma verdade. Sim, porque segundo a palavra de Deus, Deus não tem preferidos. Deus tem íntimos. E há uma grande diferença. Ter preferidos é uma questão de escolha. Eu escolho este em detrimento daquele. Isso pode acontecer por uma situação pontual, isso pode acontecer por uma preferência. Geralmente, ter preferidos acaba fazendo com que outros sejam inevitavelmente excluídos. Deus não trabalha dessa maneira. Deus tem íntimos. E a intimidade de Deus conosco não é determinada pelo que Ele faz, é determinada pela decisão que tomamos diariamente. Porque Daniel era íntimo de Deus e porque era muito amado por Deus, porque Daniel fazia questão de procurar Deus todos os dias para falar com Ele. Era por isso que Daniel era íntimo. Daniel era íntimo a ponto de achar insuficiente procurar a Deus apenas uma vez no dia. Daniel era íntimo a ponto de achar insuficiente falar com Deus apenas pela manhã. Então ele procurava Deus pela manhã e contava para Deus sobre o dia que ele ia ter. Então ele procurava a Deus na hora do almoço para contar a Deus o que tinha acontecido pela manhã. E então, ao final do dia, ele voltava a procurar a Deus para contar para Deus o que tinha acontecido ao longo do dia. Perceba, Daniel não procurava a Deus como se fosse um balcão de atendimento. Daniel procurava a Deus porque tinha em Deus o seu melhor amigo. Não foram poucas as oportunidades em que Daniel se viu sozinho em meio àquele palácio. Não se iludam, foram milhares de pessoas para a Babilônia, mas a Bíblia cita apenas 4 que permaneceram fiéis, e desses 4 que permaneceram fiéis, 3 em algum momento da história simplesmente já não aparecem mais. Em muitos momentos Daniel estava sozinho, mas preste bem atenção, embora sozinho, ele jamais estava em solidão ou desamparado, porque o melhor amigo dele estava sempre ao lado dele, Deus.
É por essa razão que ele procurava o melhor amigo dele todos os dias, pelo menos 3 vezes, para contar o que ele estava sentindo, para falar sobre o que ele pensava, para pedir orientação sobre decisões que precisava tomar, como ele deveria se portar. Eu acho impressionante isso. Daniel foi um dos maiores estadistas da Bíblia, porque passou por diferentes reinos, sendo relevante na corte na maioria deles. Como é que um homem como ele conseguiu ser relevante diante de diferentes reinos, com reis os mais variados, com os mais diferentes pensamentos, idólatras, pessoas que amavam tantas outras ciências, além daquela apresentada até aquele momento pela palavra? A resposta era muito simples. Enquanto o mundo andava na corda bamba das preferências dos monarcas, Daniel andava pelas avenidas do princípio da fé. Porque ele tinha em Jesus o seu melhor amigo. Pastor, como eu faço então para que o meu coração deseje ter intimidade com Deus? Ora, se eu tenho o exemplo de Daniel como sendo um homem íntimo de Deus, eu preciso buscar em Daniel a resposta para isso. A pergunta é simples: como é que Daniel conseguiu se tornar íntimo de Deus? Ou a pergunta é simples, a resposta é tão simples quanto: é porque Daniel orava. Sim, parece muito simplório o que eu estou dizendo para vocês, mas o problema é que, embora pareça simplório, a maioria de nós não o faz. Não faz nem na quantidade que necessitamos, muito menos no tempo que revela a intimidade que precisamos. Certa vez eu cronometrei, depois que tive entendimento sobre esse assunto, decidi cronometrar a minha oração e me envergonhei com ela, porque a minha oração durou 40 segundos. Que isso, pastor? 40 segundos? Sim, coloque o seu cronômetro aí, preste bastante atenção. Querido e bom Deus que está nos céus, muito obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor me deu. Muito obrigado pelas tuas bênçãos. Obrigado, Senhor, pelo despertar. Por favor, Deus querido, abençoa-me. Perdoa, Senhor, os meus pecados. E que nesse dia, Senhor, eu possa conseguir as bênçãos que o Senhor tanto deseja na minha vida. Clamo a Ti, Senhor Deus, estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Ponto. Quanto tempo deu? Quanto tempo deu? Quem cronometrou para mim? $17. Muito obrigado. Pergunto, a maioria de nós faz orações desse tamanho, sim ou não? Perceberam? As nossas orações não revelam a nossa intimidade. As nossas orações revelam apenas o quanto nós estamos distantes de Deus, achando que estamos perto dele. Pastor, nós precisamos de orações objetivas, é verdade. Mas quem é íntimo de Deus não fala objetivamente sobre o que deseja. Fala subjetivamente sobre aquilo que sente. Então se demora na presença do Altíssimo. Porque sabe que ali é o momento de ser fortalecido por Ele. Perceba só o que Daniel disse. Obrigado por você dizer para mim, anjo, seja forte, porque ao ouvir as tuas palavras já me sinto fortalecido. O que Daniel estava dizendo ali? Ao receber poder dos céus, eu realmente sou recarregado em minhas baterias para continuar a minha jornada, a minha caminhada. A verdade é que, como oramos pouco, oramos apenas o suficiente para tornar a Deus claro os nossos pedidos, mas não geramos relacionamento. Quantos de nós já experimentamos para contar o nosso dia? Não como um lamento, mas para contar o nosso dia. Dizer assim: oi Jesus, tudo bom? Como você está? Está no céu, né, Jesus? Jesus, hoje o dia foi pesado. Hoje eu estava no trânsito. Jesus, um homem me fechou. Eu levantei a mão para soltar um xingamento.
Nessa hora eu tenho certeza que o Senhor deu um grito em mim, porque eu senti no meu coração. E aí, Jesus, eu só olhei e falei: eu também não te condeno, vai e não feches mais. Mas Jesus, minha vontade não era essa. Jesus, eu cheguei no trabalho, Jesus, foi difícil com o meu chefe hoje. Você acredita, Jesus? Eu sentei com ele, eu falei com ele, eu apresentei para ele, mas você acredita que o que ele tinha dito ontem, ele mudou totalmente hoje, que ainda queria que eu entregasse no tempo recorde o serviço. Jesus, olha, difícil, viu? Quantos de nós experimentamos fazer uma oração assim? Ellen White fala que a oração é abrir o coração a Deus, como nós fazemos a um amigo. É isso que ela diz. E essa definição sobre o que é oração para mim é a mais pura e simples definição do que de fato a oração deveria ser para cada um de nós. Abrir o coração como a gente abre a um amigo. Abrir o coração como a gente fala com as pessoas mais próximas, mais íntimas. Você já percebeu como as nossas orações, elas são carregadas de um formalismo do qual Jesus Cristo mesmo disse que nós não deveríamos ter? A certa medida, enquanto Jesus Cristo estava com os discípulos vendo como Jesus orava, a maneira totalmente diferente, diferenciada de Jesus orando, eles olharam para Jesus e disseram: Senhor, por favor, nos ensina a orar, porque até hoje, como nós aprendemos a orar, é muito diferente de como o Senhor ora, e o Senhor tem uma intimidade com o Pai que nenhum de nós tem, e eu acho que vem da oração, então nos ensina a orar. Então Jesus começa a dizer algumas coisas importantes sobre a oração. A primeira delas: para de ficar repetindo palavras. Vocês não precisam. O Pai sabe o que está no seu coração. Ele não tem dificuldade de compreender. Apenas abram o coração. Quando vocês forem orar, fechem a porta para que vocês possam falar em secreto. O que Jesus estava dizendo ali? Vocês precisam ter intimidade. Então fechem a porta, porque aquele é um momento de intimidade entre você e Deus. E quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás nos céus. Observe como é que Jesus começa a oração. Ele começa pedindo para que eu e vocês chamemos a Deus de Pai. Na cultura oriental, esse é o ato, é o ápice da intimidade do ser humano, quando ele chama alguém de Pai. Por um acaso, quando você está em casa e você chega para o seu pai ou para a sua mãe, a depender da dinâmica familiar, e diz assim: ó Pai que estás na sala, santo seja tu, ó Pai, em nome de minha mãe. Peço-te, ó Pai. Você não faz isso. Perceba que nós mudamos até o jeito de falar, nós alteramos o tom da voz. Mudamos as palavras, usamos palavras completamente rebuscadas, expressões que nós não usamos no dia a dia. Tornamos, por isso, a oração algo completamente artificial. Ela se torna tão distante que ela nos distancia de Deus, ao invés de nos aproximar do Pai. Quando nós orarmos, precisamos falar com Ele como nós falamos para um amigo. Obviamente não nos esquecendo de que estamos falando com Deus. Mas precisamos abrir o coração como abrimos a um amigo. Para Ele podemos chorar. Nele podemos ser frágeis. Nele podemos contar aquilo que nós não podemos ousar falar sequer para os nossos travesseiros. Para Jesus nós podemos, porque Ele nos conhece, até naquilo que nós não nos conhecemos. Eu quero te dar algumas razões do porquê você deve orar. A primeira delas, e mais óbvia, é porque Jesus orou. Óbvio isso, não é? Mas a primeira razão do porquê eu e você devemos orar é porque Jesus orou. Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus é o nosso sumo exemplo.
Jesus, não havia nele qualquer traço, mácula, mancha de pecado. Não havia em Jesus tendência para o mal. Jesus era Deus entre nós, era Deus conosco. Portanto, nos conhece antes mesmo sequer de sermos concebidos, sabe os nossos pensamentos. Jesus era ao mesmo tempo Deus entre nós e homem entre nós, perfeito em ambas as naturezas. E ainda assim, estando Jesus entre nós, sendo perfeito, quando eu e vocês não somos, orou. Quanto mais eu e você. Jesus orou para nos ensinar o quanto precisamos depender de Deus. Jesus orou para mostrar que através da oração podemos vencer aquilo que hoje nos derrota. Jesus orou para nos dar o exemplo. É por esta razão que a Bíblia registra tantos momentos de Jesus orando. Existe um texto de Ellen White que diz o seguinte: o sol não se pôs ou se levantou sem ter encontrado Jesus orando. Isso é incrível. O Deus entre nós, quando se fez carne, decidiu nos ensinar que o primeiro e mais elementar princípio da disciplina espiritual é orar. Precisamos orar. E ainda assim, mesmo orando sem cessar, Jesus Cristo experimentou o que é muitas vezes não ter a sua oração atendida. A olhar para o Pai e dizer: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Jesus viu o amargo de muitas vezes nas nossas orações não serem atendidas. Lembre-se bem disso, a principal função da oração não é mudar o coração de Deus, é mudar o meu coração à vontade de Deus. A segunda razão do porquê eu e vocês precisamos orar é para apresentar a Deus as nossas necessidades. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7, versos 6 e 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra, e todo aquele que bate, a porta abrir-se-lhe-á. Foi o próprio Jesus Cristo quem disse isso. Olha, peçam e vocês receberão. Clamem e vocês receberão. Essa é uma promessa divina. A mesma escritora diz que Deus tem um celeiro de bênçãos aguardando a chave da oração para que ele seja aberto e então derramado sobre nós. Sabe por que não somos tão mais abençoados quanto poderíamos? Porque oramos menos do que necessitamos. Porque quanto mais íntimo de Deus nós somos, mais o nosso coração é moldado à vontade dEle. E por isso mais preparado o coração está para ser abençoado por Deus. Lembre-se bem disso, há muitas bênçãos que Deus não derrama na nossa vida, porque se Ele derramasse, nos estragaria. Parece estranho dizer isso, mas eu tenho uma filha de 7 anos e vocês já viram ela correndo por aí. E uma das palavras que ela mais ouve do pai dela é não. Não, não e não. Pai, por favor, deixa. Não. Pai, por favor, eu quero fazer. Não. Pai, por favor, me dá isso. Não. E por que é que eu digo tantos nãos para minha filha? Quando o meu desejo, o desejo do meu coração é dizer sim para ela a quase tudo, ou se não tudo. Por que eu digo tantos nãos para ela? É porque eu sei que se eu começar a dizer sim para tudo, eu estragarei a minha filha. A mesma coisa acontece com Deus em relação a nós. Por isso que Ele quer mudar o nosso coração, para que o nosso coração esteja pronto a receber aquilo que Ele quer derramar sobre nós. Quais são as suas necessidades? O que é que você precisa? Eu prometi que eu não contaria isso, mas eu preciso te relatar. E deixa eu verificar quanto tempo eu tenho para não estourar o tempo, já que eu tenho muitos que estão acompanhando pela internet. Eu era um pastor recém-formado. E
fui chamado para ser pastor no nordeste do Brasil. Como vocês sabem, eu contei para vocês, eu sou oriundo do sul do país, eu nasci no Rio Grande do Sul, mas eu tenho jeito e cara de baiano. É tanto que quando eu agora recebi o chamado para voltar a trabalhar na Bahia, todo mundo disse: "Ih, está voltando para casa". Porque pareço com baiano, embora não tenha nascido lá. E me formei na faculdade na Bahia, trabalhei algum tempo ali. Então Deus me deu o privilégio de trabalhar pela primeira vez e até aquele momento único, distrito, no sertão norte da Bahia. Lugar extremamente desafiador. Cidade de Juazeiro, divisa com Agreste pernambucano, região semiárida, cidade de Petrolina. Que embora seja semiárida, é banhada pelo leitoso rio São Francisco, o que torna aquela região extremamente rica, principalmente na produção de frutas, como uva, manga. Aliás, 90% da produção de manga que é exportada do Brasil para fora vem daquela região. Tamanha riqueza por causa daquele rio. Um calor imenso e um povo extremamente acolhedor. Me lembro de uma vez em que saí 4 horas da tarde, que era quando, na expressão baiana, o sol esfria, para visitar uma família de aposentados, um casal de aposentados. Estava andando na rua, quando chutei, sem querer, o paralelepípedo. A maior parte das ruas é de paralelepípedo, justamente porque se fosse de asfalto, aqueceria ainda mais a cidade. E ao chutar aquele paralelepípedo, o meu sapato abriu por completo, não sendo mais possível caminhar pela rua. Eu então voltei arrastando o que restou do sapato para o carro. Imediatamente liguei para aquela família, sem dar muitos detalhes, apenas disse que havia acontecido imprevisto e com isso eu não conseguiria visitá-los. Eles prontamente entenderam, nós ali remarcamos a visita. E eu saí dali, fui em casa, calcei um tênis e corri direto para o shopping da cidade. E cheguei no shopping, fui na loja mais bonita, com os sapatos mais lindos. Entrei na loja e falei para a vendedora: "Moça, eu quero aquele sapato ali". Eu nem perguntei preço nem nada. Certo de que aquele sapato seria meu, ela rapidamente correu, pegou o sapato, o meu número, calçou. E quando eu calcei, eu falei: "Nossa, que sapato maravilhoso, moço, eu quero pagar, por favor, já leva ali, quanto é que custa?". E quando a mulher falou o valor do sapato, o sapato custava 1/3 do meu salário. Aí ela perguntou assim: "Moço, como é que o senhor quer pagar?". Eu falei: "Parcelado". Ela falou: "E quantas vezes?". Eu falei: "Até a volta de Jesus". A mulher não entendeu a piada e ela continuou séria, como que diz assim: "Meu Deus, um pobre". E ela falou assim: "Sim, moça". Eu falei: "Ô moça, eu vou ali na outra loja, venho, tá?". E eu saí da loja, mas eu saí com uma vergonha tão grande, porque o meu ímpeto de comprar o sapato que eu havia escolhido era tamanho, e eu passei uma convicção tão grande para aquela mulher que a decepção era dela e minha. Dela de não poder vender e eu de não poder comprar. Eu saí dali. E eu confesso a vocês que quando eu saí dali, eu tomei a decisão mais inusitada da minha vida naquele momento. Eu não fui em nenhuma outra loja. Eu entrei no carro, voltei para casa, entrei no quarto, coloquei o celular em cima da cama, me ajoelhei e pela primeira vez na minha vida eu fiz o que eu vou te contar agora. Por ter morado em vários lugares, em diferentes idades, é engraçado. Geralmente eu falo igual paulista, mas quando eu estou irritado eu falo igual nordestino. Não entenda não, que eu também não entendo.
E eu comecei minha oração assim: repare bem que quando eu não era pastor, eu era só professor, eu tinha dinheiro, não era para comprar um pé não, era para comprar a loja inteira. E agora que eu sou pastor, olha o que o senhor está fazendo comigo. Eu não queria não. Após eu falei para o senhor mais de uma vez que eu não queria ser, e o senhor foi insistindo. E agora, olha para aí, eu aqui não tenho dinheiro. Pois então veja bem, o senhor não mandou eu ser, então o senhor resolva em nome de Jesus, amém. Se eu sou Jesus, lá do alto eu dou um choquezinho assim, só para... Quando o povo de Israel caminhou pelo deserto, eles viram Deus fazer o maná cair. Eles viram Deus abrir uma rocha e descer água. Eles viram a coluna de nuvem caminhando sobre eles, impedindo que o sol escaldante do deserto batesse sobre eles. Eles viram a olhos vistos, a olhos nus, como nós chamamos aqui no Brasil, uma coluna de fogo caminhando na frente deles, aquecendo-os do frio do deserto, guiando eles em meio àquela escuridão, ao mesmo tempo impedindo que animais peçonhentos, tais como cobras e escorpiões, se aproximassem daquela multidão. E ainda assim, ao menor sinal de dificuldade, o que eles fizeram? Confiaram em Deus? O que foi que eles fizeram? Reclamaram. E agora talvez você consiga entender o que eu estou tentando dizer. Somos muito mais parecidos com o povo de Israel do que gostaríamos de ser. Existe um texto, existe uma música do Inário que diz assim: conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, uma a uma, dize-a de uma vez, então hás de ver surpreso o que Deus já fez. O nosso grande problema não é a quantidade de bênçãos que recebemos, mas a quantidade de vezes que não reconhecemos que recebemos. E isso nos impede de confiar de que Deus cuida de nós, até nas horas em que tudo parece ser impossível, difícil, até quando a gente não tem respostas. Eu estava ali ajoelhado, e depois de ter feito essa oração desaforada, o celular toca, o WhatsApp. Eu ainda ajoelhado pego o celular. Do outro lado, para você saber como a história é de fato verídica, do outro lado estava um homem chamado Maurício. O Maurício era comandante do corpo de bombeiros da cidade de Petrolina, a cidade imediatamente vizinha a Juazeiro, dividida apenas pelo leito do rio. Ele era minha ovelha em Juazeiro e trabalhava em Petrolina, algo como o Rio de Janeiro e Niterói. Então ele mandou uma mensagem para mim assim: oi pastor, boa tarde, qual o seu número? E eu mando de volta para ele a resposta: Maurício, você tem, senão como você estaria mandando uma mensagem? E para não parecer ignorante, eu mandei um kkkk. E ele manda de volta kkkk. Não pastor, não é o seu número de telefone, desculpe, eu queria saber quanto o senhor calça. Eu imediatamente me levanto em supetão, abro a porta de casa para ver se ele não estava lá perto, abro a janela, porque eu morava no térreo, e eu pensei, vai que ele passou e ouviu minha briga com Deus e falou: vou ajudar esse pobre pastor pobre. Eu mandei para ele de volta o tamanho, e ele então me manda 2 fotos imediatamente. Escolhe, pastor.
Você entendeu isso? Até hoje, passados 10 anos, este sapato está lá no meu guarda-roupa. E eu faço questão de guardá-lo lá e deixá-lo à vista todos os dias, para que quando eu abrir o guarda-roupa, eu jamais me esqueça de que Deus está atento a todas as minhas necessidades. Quais são suas necessidades? Se hoje Jesus, olhando nos seus olhos, dissesse assim: o que queres que eu te faça? O que você diria para Jesus? Se Jesus estivesse caminhando visualmente entre nós, porque eu creio que espiritualmente aqui Ele está, porque Ele disse: aonde eu estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então eu creio realmente que Jesus está entre nós. E você pudesse vê-lo face a face, a exemplo do que acontecerá por ocasião de sua vinda, se você pudesse vê-lo agora, e Ele olhando para você, com o olhar terno e com voz mansa e suave, em tom amoroso, te perguntasse: que queres que eu te faça? O que você diria a Ele? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. E todo aquele que bate a porta, ela abrir-se-lhe-á. A primeira razão do porquê eu e vocês precisamos orar é porque Jesus orou. A segunda razão do porquê eu e vocês precisamos orar é para apresentar a Jesus as nossas necessidades. A terceira razão, queridos, do porquê eu e vocês precisamos orar é para vencermos as nossas tentações e suportarmos as nossas provações. Me permita brevemente explicar para você a diferença. Tentação é aquilo que está dentro de mim. Provação é aquilo que é externo a mim. Enquanto que a tentação revela o mal que habita em mim, a provação vem para me libertar do mal que habita em mim. Então, se eu peço a Deus paciência, Ele vai me dar situações em que eu tenho que exercê-la. Deus não me dá um mar tranquilo. Deus me dá justamente situações aonde a ausência de paciência se revelará, e por isso a necessidade de tê-la. A provação é justamente o oposto da tentação, porque Deus permite que venha sobre nós aquilo do qual, pelo poder dEle, podemos suportar, a fim de sermos aperfeiçoados. Não à toa, João diz: queridos, não fiquem tristes se Deus os repreender, porque Ele ama a quem Ele corrige. Há um pastor muito conhecido na igreja adventista, de quem ouvi a frase dele, embora não sei se é dele, mas ele disse certa vez assim: quando Deus não alivia o fardo, Ele fortalece os ombros. Porque precisamos orar para vencer as nossas próprias tentações. Sabe qual é a diferença entre eu e você? É que temos pecados diferentes, e é só isso, porque somos igualmente pecadores, e precisamos desesperadamente da graça de Deus para lutar contra os pecados que habitam no meu e no seu coração. Então precisamos da oração para vencer as nossas tentações. Há pessoas cuja tentação é a falta de controle do apetite. Então a pessoa vai engordando por uma única razão: porque ela não consegue não comer.
e ela vai se tornando glutona, e a glutonaria vai vindo sobre ela, e com isso uma série de doenças, uma série de dificuldades hormonais, corporais. Não é da vontade de Deus, mas não iluda, isso não é diferente do pecado do orgulho. A gente que é arrogante, que não gosta de tratar bem as pessoas, que seleciona as pessoas com quem vai se relacionar, mas não pela virtude, mas sim pela classe social. Então, se é pobre e não tem nada a me oferecer, então eu não me relaciono. Mas se é rico e tem alguma coisa a me oferecer, então eu busco ser o melhor amigo. Estes são tão pecadores quanto os outros. Há pessoas cuja tentação é a imoralidade sexual e lutam contra isso. Há pessoas cuja tentação é outra. Todos nós temos, e temos talvez uma coleção delas no nosso coração. Precisamos orar para, por meio da oração, sermos fortalecidos contra as nossas tentações, porque elas estão aqui. Não se iluda, o mundo do qual a Bíblia ataca não é apenas o mundo que habita fora de nós, mas principalmente o mundo que está em nós. Porque Deus retirou o povo de Israel do Egito para que eles não vissem mais o Egito, mas porque Deus levou eles para o deserto, porque não adiantava eles saírem do Egito, o Egito precisava sair deles. E a única maneira de Deus fazer com que o Egito saísse deles era levando eles para o deserto. Todos nós, eu e vocês, temos tentações, que podem ser desde o temperamento até falhas terríveis de caráter. Mas a Bíblia diz que também precisamos de força espiritual para vencer as nossas provações. Certa vez estava lendo uma meditação escrita pelo Dr. Amin Rodor, e ele disse algo espetacular sobre a oração e as nossas tentações. Ele disse assim: que a nossa oração seja: Senhor, quando vier ao meu coração o desejo de pecar, que eu não tenha oportunidade para pecar. Mas quando vier a oportunidade para pecar, que o Senhor retire de mim o desejo. Porque eu e vocês precisamos orar, porque Jesus orou. Porque eu e vocês precisamos orar para apresentar a Jesus as nossas necessidades. Porque eu e vocês precisamos orar para vencer as nossas tentações e suportar as nossas provações. Por fim, porque eu e você precisamos orar para nos tornarmos íntimos dele. Certa mãe estava em um hospital com seu filho de apenas 8 anos de idade. Ele havia sido diagnosticado com uma doença incurável. Aquela criança havia sido diagnosticada com um câncer. Então, um certo dia, estando com ela no hospital, com aquela criança no hospital, sua mãe perguntou a ela assim: Billy, o que você gostaria de ser quando crescer? Ele respondeu assim: mamãe, eu gostaria de ser um bombeiro. Sua mãe, então, se lembrando de que aquela cidade possuía um corpo de bombeiros muito conhecido, a cidade de Phoenix, no Arizona, entrou em contato com o corpo de bombeiros e do outro lado atendeu o comandante chamado Bob. Aquele homem tinha um coração do tamanho daquela cidade. Explicou a Bob o último desejo de Billy, seu filho. Explicou a situação, o problema da leucemia. Explicou que aquela criança estava condenada pelos médicos a morrer. E perguntou, portanto, a Bob se poderia realizar o último desejo daquela criança, de ser um bombeiro, nem que fosse por um único dia. Bob, então, falando com ela ao telefone, disse: claro que sim, e podemos fazer mais do que isso.
Se você me disser o tamanho do seu filho, nós conseguiremos para ele um uniforme de bombeiros, de verdade, com um chapéu amarelo, com o emblema do corpo de bombeiros, igual o da cidade. Eles são fabricados aqui mesmo e podemos consegui-los bem depressa. 3 dias depois, o bombeiro Bob levou o uniforme para o pequenino Billy e acompanhou ele da cama até a escada do caminhão. Billy conseguiu se sentar na traseira daquele veículo e ajudou inclusive Bob a manobrar aquele caminhão de volta ao quartel. Aquela criança de apenas 8 anos de idade estava no céu. Houve naquele dia, na cidade de Fênix, 3 chamados de fogo, e a criança foi em todos eles. Passeou em diferentes veículos da corporação, na van dos paramédicos e até no carro do chefe geral do Corpo de Bombeiros. Foi inclusive entrevistado e deu entrevista para o noticiário local. Ter seu sonho realizado com tanto amor e carinho tocou Billy tão profundamente que ele viveu 3 meses mais do que qualquer médico achava possível. Certa noite, porém, os sinais vitais daquela criança começaram a cair dramaticamente. E a enfermeira-chefe daquele hospital, que tinha a convicção de que ninguém deveria morrer sozinho, chamou os membros daquela família ao hospital. Lembrou-se então do dia em que Billy passara como bombeiro, e por isso ligou para o corpo de bombeiros. Bob novamente atendeu e chamou o corpo de bombeiros para vir ao hospital prestar, naquele momento, as últimas homenagens àquele pequenino. Bob então respondeu: podemos fazer melhor do que isso, enfermeira. Estaremos aí em 5 minutos. Você pode nos fazer um favor? Quando você ouvir a sirene soando e as luzes piscando, você pode anunciar no sistema de alto-falantes do hospital de que não se trata de um incêndio, mas somente o corpo de bombeiros chegando para encontrar um dos seus melhores elementos pela última vez. Você me faria a gentileza de abrir a janela do quarto dele? 5 minutos depois, um caminhão com guindaste e uma escada sobem até o quarto de Billy no 3º andar. 16 bombeiros sobem pela escada e chegam no quarto de Billy. Com a permissão da mãe daquele menino, eles o abraçam e dizem para aquele menino quanto ele era corajoso e quanto o amavam. A respiração então daquela criança falha, dada a emoção. Olha para Bob e pergunta: chefe, eu sou um bombeiro realmente? Bob, um valoroso cristão, responde: é sim, Billy. E Jesus, o chefe geral, está segurando sua mão, disse ele. Nessas palavras, Billy então sorriu e disse: eu sei. Ele segurou a minha mão o dia inteiro. E com essas palavras, ele deu seu último suspiro. Porque precisamos orar para sermos íntimos dele. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Nós teremos no céu pessoas dos mais diferentes tempos, das mais diferentes eras e épocas. Teremos gente das mais diferentes etnias, pessoas das mais diferentes experiências. O céu será, sem sombra de dúvidas, o lugar mais diversificado da história da humanidade. Mas embora o céu será um lugar extremamente diverso, haverá uma coisa comum entre todos. No céu só entrarão aqueles que foram aqui na terra íntimos de Deus.
Por isso Jesus quer nesse momento convidar você a ter um momento de intimidade com Ele. Eu queria fazer um apelo direto a você. Você vai ouvir uma canção agora, e ao final dessa canção eu quero orar com você. Eu quero orar por você que precisa, que necessita, que ao fechar os olhos quer clamar a Deus dizendo: Senhor, ouve a minha voz, ouve o meu clamor. Senhor, eu preciso. O pastor acabou de dizer que a oração é sobre as nossas necessidades, é sobre aquilo que precisamos. Senhor, então eu coloco nas tuas mãos agora a minha necessidade. Então quero pedir que você feche os seus olhos. Vamos falar com Ele. Senhor, ao longo de toda essa semana nós temos pedido, nos dá um novo coração. Nos dá um novo coração, Senhor, para não vivermos de aparência. Nos dá um novo coração, Senhor, para que a gente ame a Tua palavra. Nos dá um novo coração para que, Senhor Deus, a gente seja íntimo Teu. E nesta hora, Senhor, os Teus filhos aqui da igreja de Botafogo vieram à frente, porque reconhecem, Senhor Deus, que precisam orar mais, mas não para tornar a oração um balcão de pedidos, um balcão de negócios, mas entendem que a oração é o método, o meio mais eficaz que o Senhor criou para nos dar intimidade contigo. Então pedimos em nome de Jesus para que nesta hora o Senhor nos dê um novo coração, a fim de que neste novo coração sintamos um desejo incontável, incontrolável de Te buscar. Senhor, oro por aqueles que vieram à frente com lágrimas nos olhos, porque necessitam da Tua providência, porque precisam, Deus bondoso, simbolicamente de um sapato em suas vidas. Porque precisam, Senhor, que o Senhor traga providência, solução, para que o Senhor resolva o que eles não têm poder para resolver. Clamo, Deus querido, porque o Senhor assim prometeu. Mas oro também por aqueles, Deus bondoso, que vieram à frente, não por questões materiais ou circunstanciais, vieram à frente porque cansaram de pecar, cansaram de cair em tentação e sabem, Deus bondoso, que isso tem machucado o seu coração. Querem viver, Deus querido, uma vida livre disto. Pedem, portanto, para que o Senhor dê a eles também um novo coração. Um coração, Deus querido, em que ame a santidade, odeie o pecado, que ame o céu e odeie a terra, que ame Cristo e odeie Lúcifer. Oro, Deus bondoso, por aqueles que vieram à frente, para que o Senhor possa fortalecer os seus ombros diante de tantas provações que enfrentam. Que possam, Deus querido, ter a certeza e a convicção de que o Senhor os ampara, de que o Senhor os sustenta. Eu encerro esta oração, Deus bondoso, mais uma vez erguendo as minhas mãos, para me despedir do Teu povo, quer esteja ele aqui presencialmente, ou acompanhando essa transmissão pela internet, dizendo que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Teu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. Que o Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.